Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de ciências. Com o objetivo de reconhecer o modo de preparo dos solos para plantio e suas consequências. Vamos falar um pouco sobre o uso do solo no ambiente agrícola. A sobrevivência de muitos seres vivos, incluindo os seres humanos, depende de recursos do solo: o arroz, o feijão, o milho, a soja, as frutas e verduras que comemos usam os minerais e a água do solo para crescer e se desenvolver. A pastagem que alimenta bois e vacas também depende do solo. A madeira das construções e o algodão de nossas roupas brotam da terra. Produtos como o cimento e o ferro são feitos de minerais, os mesmos que formam as rochas do solo. Para obter alimentos e outros recursos, os seres humanos modificam o solo e precisa ser preparado. Por exemplo, antes de receber um campo de cultivo ou uma pastagem, é comum que essa preparação envolva desmatamento com a retirada da vegetação existente. Depois do solo preparado, ocorre o plantio e certas medidas, como a irrigação e a adubação, têm de ser tomadas para que as plantas se desenvolvam. Isso tem alguns problemas, como a erosão, que é o desgaste do solo pela ação de fatores do ambiente, como a chuva e o vento. É bastante comum na natureza esse processo, que é conhecido como erosão. Na erosão, parte do solo que se solta e se arrasta. Apesar de acontecer naturalmente, a erosão do solo pode ser acelerada e intensificada com consequência de atividades humanas. A retirada da vegetação para a prática da agricultura ou para a criação de pasto é um exemplo de atividade humana que aumenta o processo de erosão. Formam-se assim rachaduras e buracos, como mostrado na imagem. Com o desmatamento, as camadas da superfície do solo ficam desprotegidas. Isso ocorre porque, ao mesmo tempo que as raízes das plantas se fixam na terra, elas sustentam parte da camada na qual estão presentes. Além disso, a cobertura de folhas caídas e a copa das árvores funciona como uma capa que protege o solo contra a ação do vento e da chuva, diminuindo ou impedindo a erosão. Também podemos ter a erosão afetando rios e lagos. Nas margens de rios, riachos e lagoas, em geral, existe uma faixa de vegetação formada por árvores e outras plantas. É a mata ciliar. Nesses locais, as raízes das plantas ajudam a evitar que o solo das margens seja carregado e depositado no fundo do rio. Se a mata ciliar é retirada, o processo de erosão leva a terra para o rio, onde ela se deposita no fundo. Quando isso acontece, a profundidade do rio diminui, comprometendo seu curso natural e prejudicando os seres vivos que ali habitam. Esse processo é conhecido como assoreamento. Tem também as queimadas, que é um dos modos mais comuns de retirar a cobertura vegetal. São as queimadas, pois o fogo remove a vegetação de maneira rápida e pouco trabalhosa. Mas, além de poluir o ar, as queimadas frequentes são muito prejudiciais ao solo. O fogo não mata apenas animais e plantas, mas também micro-organismos decompositores, o que prejudica a decomposição de folhas caídas, fezes e organismos mortos. Assim, muitos dos nutrientes do solo deixam de se tornar disponíveis às plantas. Diz-se, nesses casos, que o solo perde parte de sua fertilidade. Pragas e uso de agrotóxicos. As plantações são fonte de alimento, não só para as pessoas, mas também para outros seres vivos, como insetos, fungos e bactérias. Nas lavouras, a abundância de alimento e a ausência de predadores favorece a rápida multiplicação desses organismos, que danificam as plantações e são chamados de pragas. Para combater as pragas nas plantações, existem produtos industrializados que são tóxicos,
ou seja, oferecem riscos à saúde das pessoas e de outros seres vivos. Esses produtos são chamados de agrotóxicos. Por oferecerem riscos, eles devem ser aplicados de acordo com normas de segurança e na quantidade indicada. Ao serem levados pela chuva, os agrotóxicos podem chegar a rios próximos e contaminar as reservas subterrâneas de água. Bom, espero que tenham compreendido um pouco sobre o nosso conteúdo e agora eu vou passar a nossa atividade de hoje. A atividade do nosso livro de ciências, página 68, questão 1 e 2 e página 69, questão 3. Mas eu vou postar no grupo uma atividade extra, tá? Já para acumular pontos. Daqui a pouco eu coloco lá um cartazinho com essa atividade. Beijos, mandem as fotos.